Aleluias, a paz do Senhor Jesus, querido, que a bondade, a misericórdia e a fidelidade do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa também, amém? Hoje teremos um culto abençoado, onde iremos orar, onde iremos ouvir a palavra de Deus, onde iremos cultuar ao Senhor e onde também teremos ceia do Senhor, amém? Fica conectado conosco até o final aí, você que está conosco pela nossa live do Instagram, porque Deus ele quer falar contigo, tá bom? Nós vamos permanecer orando e clamando ao Senhor. E você que está ouvindo essa mensagem pelo canal do YouTube, encaminhe essa mensagem para outras pessoas depois, para que também sejam abençoados. Você, meu irmão, ainda dá tempo você ainda convidar pessoas para entrar na live. Manda aviãozinho aí, comece a convidar seus amigos, seus parentes, tá? E se você está assistindo em casa, aproveita e chama a sua família. Põe o celular próximo deles também, para que eles também possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu queria ler um texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, que fala algo extraordinário do que Deus ele fez através de um homem. Eu quero ler Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1 é o nosso texto base. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi essas palavras, essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso, com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém? Eu vou reler a última frase do último versículo que eu li, que diz assim, que é o versículo 11, a última frase. Nessa época, eu era copeiro do rei. Amém, querido? Eu fiquei lendo esse texto e fiquei maravilhado nesse dia de hoje, porque Deus ele usa pessoas incomuns para fazer coisas incomuns. E eu fiquei meditando aqui nesse texto. Inclusive o nosso ministério Reconstruir, a palavra base para dar nome ao ministério foi baseado nesse texto. E Neemias, a Bíblia fala que Neemias, ele não era um sacerdote, ele não era um levita. O texto fala que Neemias, nessa época, ele era copeiro do rei. Neemias trabalhava no palácio. O copeiro do rei era aquele que provava a comida, que provava o vinho antes de chegar, para ver a qualidade e também para saber se porventura estava envenenado.
um homem que ocupava um cargo, um bom cargo, provavelmente muito bem remunerado na época. Mas Neemias, ele fez algo em comum. Quando nós lemos o livro de Neemias, por exemplo, lá no capítulo 6, já encerrando o capítulo 6, fala que Neemias ele terminou a reconstrução dos muros de Jerusalém em menos de 2 meses. Ou seja, em 52 dias, Neemias ele conseguiu concluir uma obra que levou uma centena de anos. Neemias ele fez algo que ninguém fez. E Deus ele pegou um homem incomum para fazer algo incomum. E o que é incomum? É fora do comum. O que é incomum? Incomum é loucura. Então, querido, eu fiquei lendo esse texto e entendo que quando nós queremos viver coisas incomuns, nós precisamos sair daquilo que é comum. Nós precisamos fazer algumas loucuras, se é que você me entende. Nós precisamos ter algumas atitudes, ação. E aqui no capítulo 1 fala muito bem sobre isso. A Bíblia diz que quando Neemias encontrou seu irmão Hanani, ele perguntou como estavam os sobreviventes ao cativeiro. Como estavam aqueles que sobreviveram e que estavam em Jerusalém. Não sei se Neemias já tinha um bom tempo que não sabia notícias sequer da sua terra natal, dos seus conterrâneos judeus. Mas a Bíblia diz que Hanani respondeu para ele o seguinte: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. E o muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Uma notícia caótica, uma notícia de desgraça, uma notícia de vergonha para o povo de Deus. E a Bíblia diz que quando essa notícia chegou aos ouvidos desse copeiro do rei, quando essa notícia chegou aos ouvidos de um homem que estava há muito tempo distante daquela terra, a Bíblia diz que Neemias, ele então disse o seguinte, versículo 4: e quando ouvi essas palavras, eu sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, e jejuando, e orando ao Deus dos céus. A notícia de que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, a notícia de que as portas haviam sido queimadas. Nós estamos falando de uma cidade que estava em ruínas. Nós estamos falando de um povo que estava passando agora por grande sofrimento e por humilhação. Uma cidade, naquela época as cidades, elas eram rodeadas por um muro. O muro representava proteção para aquela cidade. O muro havia sido derrubado. Os poucos que sobraram do cativeiro, eles estavam em grande sofrimento e humilhação. Essa notícia, quando chegou aos ouvidos de Neemias, ele sentiu a dor daquelas pessoas. Neemias ele foi incomodado por aquela notícia. A realidade atual daquela situação e daquele povo, do seu povo, tocou profundamente no seu coração. E a Bíblia diz que Neemias, comovido por essa situação, ele passou, ele sentou e ele chorou. E ele passou dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Querido, eu não sei como é que está a sua situação. Se eu estivesse contigo agora e se eu lhe perguntasse como é que está a sua vida, como vai a sua casa, como vai a sua situação? Se alguém perguntasse para você, meu irmão em Cristo, como está a sua igreja?
Como estão os seus pastores? Como está o povo de Deus? O que você iria responder? Bem verdade, a distância não nos permite tratarmos disso agora. Mas, querido, se a sua situação, se a sua realidade, ela está um tanto quanto parecida com a de Jerusalém, se a sua história está um pouco semelhante aos poucos que haviam sobrado do cativeiro, que estavam em grande sofrimento e humilhação, então você precisa aprender aqui com Neemias. A Bíblia diz que Neemias, ele sentou. Ele foi impactado com aquela notícia ao ponto dele sentar. Sabe quando alguém chega para nós às vezes e diz: olha, eu tenho uma notícia para lhe dar, mas é bom você sentar, não é? Porque a notícia não é boa. Neemias, ele foi tão tocado por aquela má notícia que ele sentou. Foi muito dura, foi muito forte ao coração de Neemias. Mas talvez se diga: o pastor, aquela situação não estava há tanto tempo. Estava há tanto tempo. Mas eu não sei quanto tempo Neemias não tinha notícia. Eu não sei quanto tempo Neemias ele sequer buscou notícia. Eu não sei quanto tempo Neemias ele ignorou a terra dos seus pais, a sua terra. Eu não sei quanto tempo Neemias ele ignorou o sofrimento do seu povo. Mas chegou um momento, o qual ele soube da realidade. O momento que ele pergunta. O momento que aquela resposta, quando chega aos ouvidos de Neemias, ele senta. Querido, às vezes é importante nós entendermos a realidade. Às vezes queremos fugir. Mas às vezes é importante nós enxergarmos a realidade. E a realidade, às vezes, ela é dura. A realidade, às vezes, nos faz sentar, parar. E Neemias, ele literalmente, ele parou naquele momento. A expressão dele sentar quer dizer que ele parou. Faltou-lhe as pernas. Neemias, ele sentou, e a Bíblia diz que Neemias, ele chorou. Eu não sei se você tem chorado. Às vezes nós achamos que o choro é sinal de fraqueza, mas o choro foi um presente de Deus para a humanidade. Porque chorar, querido, alivia tantas dores da alma. Uma pessoa que não chora em alguns momentos da sua vida, ela é uma pessoa que ela corre o grande risco de ter um sério problema de saúde. Em alguns momentos, é necessário e é importante chorar. Neemias, ele sentou e ele chorou. Porque quando ele enxergou a realidade, ele viu o quão estava difícil. E ele agora demonstra as suas emoções. Ele chora naquele momento. Pessoas às vezes vão ignorando as suas emoções. Pessoas às vezes elas vão resistindo e vão criando uma imagem de alguém que não sente nada. De alguém que às vezes é insensível ao sofrimento alheio, ao sofrimento do outro. Tem pessoas que elas ignoram o sofrimento. Há entes queridos que não se preocupam com seus queridos. Há maridos que não se preocupam com as suas esposas. Há esposas que não se preocupam com seus maridos. Há pais que não se preocupam com seus filhos. Há filhos que não se preocupam com seus pais. Ignorar o sofrimento dos outros é também ignorar as nossas emoções. E é também ignorar algo tão precioso que Deus colocou no ser humano: a compaixão, o amor pelo próximo. Mas nós temos vivido em um tempo tão egoísta. Nós temos vivido em uma correria onde se ensina sempre só a conquistar, a ser o melhor, a dar a volta por cima, a ser o primeiro. E
e temos nos tornado pessoas egoístas, que não se preocupa com o sofrimento dos outros. Há até cristãos que pouco se importam com as suas igrejas, que pouco se importam como está a real situação da sua congregação, da obra de Deus. Neemias sentou, Neemias chorou, e a Bíblia diz que Neemias ele passou dias lamentando. Isso também foi importante para Neemias, porque quando ele cai em si, que ele senta, quando ele cai em si, que ele chora, quando Neemias ele desaba e ele deixa ali naquele momento suas emoções fluírem, veio também as lamentações dele. Ah, Senhor, misericórdia. Meu Deus, veja que situação difícil está o teu povo. E Neemias ele lamenta, e às vezes, querido, o que falta para algumas pessoas é lamentar pelas suas próprias vidas. O que falta para alguns, às vezes, casados, é lamentar pelo seu casamento, enquanto ainda dá tempo. Porque tem cônjuge, tem marido, tem mulher que quando briga, ele simplesmente diz, não estou nem aí. Esse não estou nem aí é uma expressão de quem não se preocupa. Mas alguém que se preocupa, ele vai lamentar. Ele vai dizer, eu não posso perder o que eu conquistei há tantos anos. Neemias senta, chora, lamenta. E a Bíblia diz também que ele jejuou. E ele orou ao Deus dos céus. Neemias, ele passou um tempo também em oração. E ele se dedicou dias em oração, orando por aquilo. E usou até o jejum como reforço, e que de fato é a oração. Alguém que agora estava profundamente comovido com aquela situação. E alguém que de fato está demonstrando agora uma grande preocupação pelas pessoas e por aquilo que ele entendia que era o povo de Deus. É importante se preocupar. E Neemias, eu volto a falar, ele foi o homem que construiu, reconstruiu em 52 dias o que levou uma centena de anos. Neemias, ele fez o que ninguém fez. E por que ele fez isso? Porque um homem que era copeiro do rei, porque um homem que era, talvez alguém possa dizer, incomum para fazer aquilo, mas fez. Sabe por que ele fez isso? Porque ele se importou. Sabe quando as coisas irão mudar para você? Quando de fato você se importar. Sabe quando o seu casamento vai se tornar melhor? Quando você se importar mais com ele. Sabe quando a sua vida financeira ela vai mudar? Quando você de fato se importar com ela. Sabe quando a sua igreja, a sua congregação, o seu ministério ele vai mudar? Quando você de fato se importar com ele e querer sair da posição de querer que as pessoas se importem com você. Neemias, ele foi o cara que se importou. Neemias, ele foi o cara que decidiu sair de uma posição a qual ele estava como copeiro do rei, o que hoje poderíamos dizer, ocupando um cargo público, para ir ao rei, pedir recursos financeiros, patrocínio, para ir à cidade de Jerusalém e reconstruir os muros que estavam derrubados, levantar casas, mobilizar os judeus que estavam na inércia, sem fazer nada, a o apoiarem em uma reconstrução para que Deus abençoasse aquele povo. Homens incomuns
fazem coisas incomuns. Por isso, que se você quer desfrutar de algo incomum, você precisa fazer também algo incomum. E requer uma boa dose de fazer coisas que você nunca fez, o que eu chamo de loucura, no bom sentido. De fazer o que você nunca fez. Neemias, ele estava lá no seu conforto, enquanto o povo estava no sofrimento, em grande aflição, em vergonha e humilhação. Neemias estava num excelente cargo, comendo das melhores comidas, bebendo do melhor vinho do palácio do rei, recebendo um excelente salário. Mas ele decidiu se preocupar com aquele povo. Ele decidiu se preocupar com o povo de Deus. E ele decidiu: eu vou fazer algo pelo meu povo. Decida fazer algo por você. Decida fazer algo pela sua família. Decida fazer algo pela sua igreja. Decida fazer algo pela sua empresa. Decida fazer algo pelos seus sonhos. No texto de Neemias, retrata aqui tanta sinceridade desse homem. Porque a Bíblia diz no versículo 5 que ele, então, eu disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível. Aqui ele faz uma oração. Nesta oração, Neemias, ele reconhece que o povo havia pecado e que ele também havia pecado. Ele usa a palavra nós vivemos, versículo 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos, aos teus decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Tem pessoas que às vezes, mesmo no sofrimento, continuam ainda com a sua cerviz endurecida. Neemias, ele reconheceu que tanto ele como o povo de Israel havia pecado. E ele vai diante do Eterno e diz: Senhor, nós pecamos e eu também pequei. Um homem que quer realizar coisas incomuns, ele precisa ser humilde para reconhecer os seus erros e as suas falhas. Ele precisa reconhecer os seus pecados e ir à presença do Altíssimo e pedir a Ele perdão pelos seus pecados. E Neemias, ele fez isso. Então, querido, observe que Neemias, quando a notícia chega para ele, ele senta, chora, lamenta e ora. Mas quando você vai para o capítulo 2, Neemias, ele age. Neemias, ele tem atitude. Ele vai até o rei e pede patrocínio para ir reconstruir a cidade de Jerusalém. Então chega um momento que nós precisamos ter atitude. Há momento para sentar, há momento até para lamentar, há um momento para orar e jejuar, há um momento para se consagrar, mas também há um momento para agir. Porque pessoas incomuns, mas que querem realizar coisas incomuns, precisa agir. Então, se chegou o momento para você agir, então haja, querido. Chegou o momento para você agir, começa a clamar e começa a fazer alguma coisa. Não se prenda ao medo. Ainda que estejamos vivendo dias assim, mas não se prenda ao medo. Porque algumas coisas você só vai saber se é da vontade de Deus se você tentar. Se você fizer. E nós precisamos, como homens e como mulheres de Deus, crer que Deus ele vai nos abençoar. Neemias, ele acreditou. Neemias, ele tinha fé que Deus iria abençoá-lo. Quando você lê aqui, Deus não falou para ele: olha, vai ao rei e pede patrocínio. Não.
Ele somente pediu a bênção de Deus e ele acreditou que Deus iria abençoá-lo. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. Interessante, quando nós vamos lá para as Escrituras Sagradas do Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 21, no versículo 20, após Jesus ter amaldiçoado uma figueira, e a Bíblia diz que ela secou até a sua raiz, e os seus discípulos ficaram surpresos com aquilo, e Jesus disse a eles, a partir do versículo 20, ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, mas também poderá dizer a este monte: levanta-se e atira ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Creia. Não duvide. Acredite. Vá. Faça coisas incomuns. E há uma palavra muito chave aqui nesse versículo. Quando Jesus ele disse aqui aos seus discípulos, ele disse no versículo 21, eu lhes asseguro. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, eu dou segurança a vocês, eu dou certeza a vocês, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, vai dar certo. Eu asseguro a vocês que tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vai acontecer. Amém? Faça coisas incomuns. Que Deus ele te abençoe. Que esta palavra queime no seu coração. E que você não seja dominado pelo medo, paralisado pelo medo. Levanta e toma uma atitude e anda. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Você que está acompanhando pelo YouTube, você que está acompanhando pela nossa live, eu quero orar por você. Nós vamos orar agora também pela nossa nação, vamos pedir a bênção do Senhor para que Ele abençoe a nossa nação. E você que mandou pedidos nos comentários, nós também vamos orar pelos pedidos nos comentários. Me ajude, nós vamos orar pela nossa nação. Pai, nós queremos abençoar a nossa nação. Como igreja do Senhor, nós pedimos a Tua bênção, o Teu livramento. Que o Senhor possa tirar esta pandemia do nosso país. Que o Senhor possa curar os infectados pelo vírus. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoando, Pai, o Teu povo. Que o Senhor abençoe a Tua igreja. Que o Senhor possa, Pai, repreender o espírito de morte que tem devorado, levado tantas pessoas. Que o Senhor possa, Pai, ir nos hospitais e trazendo cura sobre as pessoas. Que o Senhor possa estar protegendo os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, os seguranças, os profissionais de saúde, esses que estão na linha de frente. Amém. E os outros demais profissionais que estão na linha de frente. Que o Senhor os livre da contaminação do vírus. E livre-os também de levarem o vírus para os seus entes queridos. Livra-os do mal, Senhor. Abençoa a nossa nação. Amém. Muda essa realidade a qual nós estamos vivendo, Pai. Que o Senhor abençoe a economia do nosso país. Que possamos sair desta crise. Que pessoas desempregadas possam voltar a trabalhar. Que o Senhor abençoe cada empresário que está passando por crise. Que o Senhor traga o Teu socorro, Pai. Que o Senhor venha guardando o povo brasileiro e usando de misericórdia. Abençoa também as nações, trazendo cura. Que a vacina possa chegar no mais rápido possível, Senhor. Venha abençoando, Pai, as autoridades do nosso país. Os homens e mulheres que colocamos lá para governarem. Abençoa o presidente, os governadores, os senadores, os deputados, os prefeitos e vereadores. Que o Senhor possa abençoar, Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluias. Glória a Deus. Eu quero orar